Que nosso irmão Carlão vai fazer, que tem o título Enxertia Divina. Em seguida nós vamos fazer uma pequena leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5, item 5, e vamos logo em seguida fazer uma prece. Com a palavra o nosso irmão. Muito obrigado. Fique à vontade. Uma boa noite para todos, que o programa de hoje seja bastante produtivo e traga elucidações para todos nós. A mensagem Enxertia Divina começa com Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 11, versículo 23, dizendo: se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Toda criatura, em verdade, é uma planta espiritual, objeto de minucioso cuidado por parte do divino semeador. Cada homem, qual ocorre aos vegetal, apresenta diferenciados períodos da existência: sementeira, germinação, adubação, desenvolvimento, utilidade, florescência, frutificação, colheita. Na véspera do fruto, desvela-se o pumicultor com muito carinho pelo aprimoramento da árvore. É imprescindível haja fartura e proveito. Na luta espiritual, em identidade e circunstância, o Senhor adota iguais normas para conosco. Atingindo o conhecimento, a razão e a experiência, o pumicultor celeste nos confere preciosos recursos de enxertia espiritual com vistas à nossa sublimação para a vida eterna. A cada novo dia de tua experiência humana, recebes valiosos recursos para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina pela felicidade que transmite aos outros. És, contudo, uma árvore consciente, com independência para aceitar ou não os elementos renovadores, com liberdade para registrar a bênção ou desprezá-la. Repara atentamente quantas vezes te convoca o sublime semeador ao engrandecimento de ti mesmo. A enxertia do alto procura-nos através de mil modos. Hoje é na palestra edificante de um companheiro, amanhã num livro amigo, depois virá por intermédio de uma dádiva aparentemente insignificante da senda. Se guardas, pois, o propósito de elevação, aproveita a contribuição do céu, iluminando e santificando o templo íntimo. Mas se a incredulidade, por enquanto, te isola a mente, enovelando-te as forças no carretel do egoísmo, o enxerto de sublimação te buscará debalde, porque ainda não produzes, nos recessos do espírito, a seiva que favorece a vida abundante. Como sempre, as mensagens de Emmanuel são muito profundas, né? E nessa, gostaria assim de destacar apenas 3 pontos de tudo que nós lemos aqui, né? Quando Emmanuel faz a comparação da alma humana, né, com um vegetal, que também passa pelas mesmas, né, sementeira, germinação, adubação, tal, até chegar no período da colheita. É o que nós estamos passando também, né? Então, nós fomos semeados aqui no planeta. Deus, na sua infinita bondade, espera muito de nós. Jesus tem envidado esforços para que nós tenhamos sempre as mais belas e profundas lições para o nosso aprimoramento espiritual. No segundo ponto, que eu gostaria de dizer, é quando diz assim: a cada novo dia de tua existência humana. É uma coisa que as pessoas, nós somos tão mecânicos, né? Nós somos tão assim, né? Nesse caminhar nosso, que a gente muitas vezes não percebe que um dia acabou, que está começando outro. Então, a cada novo dia da tua existência humana, nós estamos recebendo os recursos para o nosso aprimoramento. E muitas vezes nós não damos conta disso. Nós não percebemos essas maravilhas que têm acontecendo para que nós valorizemos a nossa encarnação e que nos enriqueçamos cada vez mais de luz. E o terceiro e último ponto
é que fala aqui que essas enxertias do alto, né? A enxertia. No vegetal, muitas vezes quando a gente quer melhorar ou você quer adiantar o processo, né? Então a gente produz a enxertia, ou seja, a gente já pega um galho que já está pronto, né? E você faz os cortes ali e coloca um outro e ele vai continuar o seu processo, né? É por isso que eu me lembro da minha infância que nós tínhamos uma laranjeira de um lado e um limoeiro do outro, né? Por causa do processo de enxertia que meu pai havia feito. Era muito interessante, quer dizer, foi um galho do limoeiro que tinha quebrado, meu pai aproveitou e enxertou lá na laranjeira. Quer dizer, de um lado produzia, continuou produzindo, né? Sim. Os limões e do outro lado. Só que alguns de nós, essa enxertia que vem do alto, nós deixamos ela de lado e acabamos nos enxertando daquilo que vem de baixo, né? Na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, né? Da influência dos Espíritos nas nossas vidas, nas nossas ações, no nosso pensamento. Então, muitas vezes, nós acabamos perdendo essa maravilhosa oportunidade de nos enxertarmos com aquilo que vem do alto. Perfeito. Agradecemos ao nosso irmão, dando continuidade, então, à nossa programação. Você que está com o seu Evangelho aí, o Evangelho segundo o Espiritismo nas mãos, capítulo 7, cujo título é Bem-aventurados os pobres de espírito. Item 5. Jesus entrou num dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir tomar a sua refeição, e aqueles que lá estavam o observaram. Então, considerando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, ele lhes propôs esta parábola, dizendo: quando fordes convidados para as bodas, não tomeis nelas o primeiro lugar, temendo que se encontre entre os convidados uma pessoa mais considerada por vós, e que aquele que vos tiver convidado não venha vos dizer: dai vosso lugar a este, e que então estejais diminuídos em vos dirigir com vergonha ao último lugar. Mas quando fordes convidados, ide vos colocar-vos no último lugar, a fim de que quando aquele que vos tiver convidado vier, vos diga: meu amigo, subi mais alto, e então isso será um motivo de glória diante daqueles que estarão à mesa convosco. Porque todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Esse trecho é referente a São Lucas, capítulo 14, versículos de 1, versículo 1, de 7 a 11. Esse capítulo é muito interessante, porque talvez seja uma das mensagens mais significativas de Jesus ao homem terreno, porque ele fala que bem-aventurado é aquele que é pobre de espírito, né? Nós, no primeiro instante, temos aquela análise inicial que pobreza e riqueza estaria vinculada à questão material. Mas como Jesus, o divino mestre, falava aos nossos corações e ele falava ao espírito imortal, ele evidentemente não estava falando de coisas materiais. E aí ele nos convida num exemplo, porque a parábola tem essa finalidade de trazer situações do cotidiano para que transcendência ao tempo e a mensagem pudesse colocar. Ele cita o caso de alguém que vai numa festa, convidado, e ele avisa: olha, não senta no melhor lugar não, porque o dono da festa pode pedir para você ir para um lugar menos nobre. Vai para o último lugar, adote uma postura de humildade, porque você poderá até ser convidado para estar sentado num lugar com maior destaque. Então, o interessante é que o conceito de Jesus de pobreza nos leva a uma questão que eu acho que é fundamental, porque a pobreza nós podemos aqui colocar a ausência do ego, a ausência do orgulho. É claro que numa vivência material, enquanto espíritos encarnados, nós não podemos nos ausentar do ego.
O ego faz parte da nossa personalidade, né? Então é muito difícil dizer assim, então agora eu vou apagar o ego da minha vida e vou viver numa condição sem a personalidade material. A gente sabe que isso não é possível. Mas Jesus aqui faz uns convites. Um convite que é que nós tenhamos a simplicidade, que nós tenhamos a humildade como uma grande meta para a nossa vivência material. O irmão quer comentar alguma coisa? Essa questão é a questão do orgulho, né? Porque o orgulho é uma das invirtudes, né? Que nós trazemos assim, que é muito forte. E é difícil. Segundo os próprios espíritos, né? O egoísmo é uma das últimas batalhas que nós travamos conosco mesmo, né? Talvez uma das mais fortes, uma das mais cruentas dificuldades que nós trazemos. E aí é o orgulho que faz as pessoas muitas vezes quererem a projeção, né? Quererem aparecer mais e tal. E muitas vezes elas são levadas por isso mesmo, né? A uma situação de humilhação até, né? E tem situações em que a gente vê que o indivíduo numa condição dessa, ele acaba se retirando da festa, né? Ele acaba saindo e tal e vai falar mal, né? Vai falar mal do convidado, daquele que o convidou, né? Perfeito. Antes de realizarmos a nossa prece, eu gostaria de agradecer a participação aqui de vários irmãos. Nossa irmã Sônia Conte, Cláudia Moraes, o Totti, espero que esteja te substituindo bem, Totti, Joaquim Cruz de Castro, Marcelo Silva, Alexandre Pereira Diniz, Ricardo Cunha, Fátima Pereira, Ana Cláudia, Raquel Almeida e assistindo aqui na casa, a Diva, a Aline e o Anderson. Obrigado pela presença. Vamos então, neste momento, você que está em casa, vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar os nossos corações a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre. E o momento da oração é o momento de se conectar com Deus vivo, com esse Deus que mora em nossos corações. Jesus nos deixou que o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. E nós queremos, neste momento, agradecer por essa divina oportunidade de estarmos aqui hoje, neste programa, falando a palavra, comentando sobre o Evangelho, esta boa nova que vem iluminar as nossas caminhadas. E vamos neste momento também pedir por todos aqueles que estão nos hospitais, passando pelas dificuldades do corpo físico, aqueles que estão vivenciando transtornos emocionais, aqueles que estão sem esperança, sem paz, aos que estão nas penitenciárias, a todos aqueles que porventura estejam neste momento necessitando, não só do bem material, mas também do pão espiritual. E como disse Jesus a seus discípulos, que não há nada o que temer, porque Ele pediu que apenas que possamos confiar nele, porque Ele estaria junto de Deus intercedendo por nós. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que a paz de Deus esteja em todos os corações neste momento. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos então iniciar a segunda parte deste programa, convidando então o nosso irmão a fazer um desenvolvimento sobre o tema da noite, Jesus,
os seus apóstolos de ontem e de hoje e suas missões. E o nosso irmão então vai discorrer sobre os perfis. Estávamos aqui conversando antes, né? Será que os perfis daqueles apóstolos de 2000 anos atrás se repetem hoje? Boa noite, irmão. Fica à vontade. Quando a gente começa a fazer o estudo da doutrina espírita, na escala espírita, o desenvolvimento dos espíritos, quando a gente estuda lá também a questão da lei do progresso, a gente observa claramente algumas situações. Uma delas é que são 2000 anos apenas. Quando a gente fala assim, pode parecer muitos anos, né? Mas na vida do espírito é uma fração de segundos durante a eternidade. E 2000 anos é muito pouco tempo para se evoluir a um nível excepcional. É muito pouco tempo. Eu acredito que muitas daquelas criaturas que conviveram com Jesus naquela época ainda estão patinando 2000 anos depois. Haja visto alguns romances que a gente lê e que a gente observa o comportamento de antes e da agora, praticamente a mesma situação. No tocante aos discípulos de Jesus, o estudo que a gente vem fazendo há algum tempo, a gente vai observando que muitos deles eram criaturas comuns, normais. Jesus não trouxe ninguém assim de excepcional grandeza espiritual para conviver com ele. E a gente vai vendo que, por exemplo, quando a gente pega lá o André, né, que foi o primeiro discípulo, e aí tem uma vista muito interessante, né? Tu és pescador de peixes, né? E eu te farei pescador de almas. O que nós queremos dos discípulos de Jesus de hoje, né? Que continuem pescando almas, né? Que continuem fazendo as modificações e tal. André, dentre todos os apóstolos, era o mais velho. E pelo fato dele ter um perfil organizador, ele tinha um comportamento assim baseado muito em planejamento, né? Ele era uma pessoa muito metódica, muito previsível, por sinal. Então ele tinha essa compreensão das regras e isso ajudou muito a manter aquele grupo coeso. Praticamente a gente não ouve falar de brigas internas, né? Eu não conheço nenhuma dissensão entre eles. Em alguns momentos nós vamos ter até algumas dúvidas que são lançadas entre eles pelo fato de vivenciar aquelas situações que a gente vê muito bem, que é a de um pouquinho de ciúmes, né? Como, por exemplo, quando Jesus saía, levava alguns e deixava os outros. Claro que rolava ali um certo ciúme, porque afinal de contas eram criaturas comuns, normais, né? Outra coisa do André é que ele queria ver o projeto do reino dos céus, né, realizado. E ele trabalhou muito mesmo sobre isso aí, né? E durante toda a vida dele, até quando ele foi crucificado também, né? Só que ele disse que não queria a cruz, o mesmo formato da cruz que Jesus foi crucificado, né? Então, André foi crucificado, mas num formato de X, que é uma coisa interessante, né? Depois a gente vai vendo que Pedro, quando foi crucificado também, falou que ele não era merecedor de morrer como Jesus tinha morrido. Então, ele é de cabeça para baixo, né? Mas então o André tem isso, né? E o André era irmão do Simão Pedro. E aí a gente vai vendo que alguma coisa interessante. O Pedro foi o segundo a ser escolhido. Ele era um camarada muito impulsivo. Ele tinha um sentimento assim bastante fortes. Ele era um lutador mesmo e tomava decisões muito rápidas. Não pensava muito, né? Ele queria resolver as coisas do seu jeito, né? Do jeito mais fácil. E uma das coisas bem interessantes disso aí é quando ele tem aquele encontro com o soldado, né? Que o soldado ia conduzir Jesus preso e ele saca da espada e corta. E Jesus o que fala para ele? Pedro, não é assim, né? Não vai ser pela força nem pela espada que irá implantar o reino de Deus. É uma coisa que serve para os nossos dias.
Hoje nós temos irmãos, alguns de outras religiões, de outras seitas religiosas, de outras facções religiosas mesmo, e que lutam, mas assim com um denodo, né, com muita firmeza mesmo, e não se importam de utilizar a força e algumas vezes até a violência para implantar. E nós vimos isso que não deu certo. Nós tivemos lá na história universal o tempo das cruzadas, a implantação da força, né? Aqui no Brasil nós tivemos os missionários que vieram e tentaram fazer também de uma certa maneira a implantação do evangelho à força entre os índios, mas os índios continuaram cultivando as suas, né? A questão dos escravos que vieram e trouxeram as suas crenças, e aqui foi imposto a eles, mas os escravos foram assim muito espertos, né? Porque fizeram, né, uma jogada bem inteligente. Aos olhos de todo mundo eles estavam cultuando os deuses da Igreja Católica, mas no entanto estavam cultuando os seus orixás, né? Então, se a gente fizer essa comparação, a gente vai vendo que os apóstolos tinham determinados comportamentos que a gente vê nos dias de hoje, os discípulos de Jesus também de hoje, né, fazendo a mesma coisa. Com relação a Pedro, esse temperamento difícil dele, né, temperamento impulsivo, tal, ansioso, inquieto e tal, fazer com que ele só pensasse depois que ele já tinha feito a bobagem, né? Mas depois daquele fato que foi... Aliás, são dois momentos com Jesus, acho que foi bastante marcante, né, com Pedro. Primeiro, ele andar sobre as águas, né? Vem Pedro, né, e Pedro foi, tal, nos primeiros momentos confiante, mas depois, né, se descuidou, perdeu ali a fé e acabou, né, afundando. E Jesus vai e o resgata. É o primeiro momento que Jesus o resgata. E depois, quando ele nega, né? Eu acredito que se Pedro não tivesse negado Jesus naquele dia, ele não teria acordado depois em Pentecostes, que depois foi um fato bastante rumoroso e tal, que deu muita força para os discípulos, e eles foram à luta mesmo, né? Aí já não eram 12, eram somente 11, e com a chegada de mais um que veio completar o espaço deixado por Judas, né? Então, Simão Pedro. Depois nós temos uma outra figura também, que muito pouco a gente fala dele, que é Tiago, né? Mas Tiago, ele era um idealizador, sabe? Era um camarada pensativo, ele era muito criativo, e ele era bastante equilibrado e bastante flexível, a ponto dele de negociar entre os apóstolos, né? Algumas posições, algumas situações e tal, quem é que vai fazer o quê, né? Então era Tiago que fazia isso. E ele teve o privilégio de ser o primeiro mártir do cristianismo, né? Então ele foi morto pela espada do próprio Herodes, né? O Herodes o fere de morte e ele passa por essa cruel provação. Mas a gente vê que deixou uma marca dele. Depois nós temos João. De todos os discípulos, acho que com quem eu me identifico mais, sabe, é com João. Primeiro pela docilidade dele, pela jovialidade dele. Ele tinha um comportamento muito sensível. Ele tinha essa vantagem de fazer com que o próprio Mestre Jesus o chamou de discípulo amado. Ou seja, ele se colocou numa condição tal que ele era reconhecido pelo próprio Mestre. Jesus não falou isso de nenhum outro, né? Jesus não falou isso, mas falou dele, né? É o discípulo amado. Ele tem dois momentos bastante importantes, quando ele é o único que acompanha Jesus à crucificação. E nesse momento que ele está caminhando e assiste a crucificação de Jesus, Maria, ele está lá com a Maria, com a mãe de Jesus. E aí ele ouve do próprio Mestre, né? Filho, eis aí a tua mãe. Que era uma das práticas dos judeus, quando estava prestes a morrer, entregar a mãe, né, a uma pessoa, ou da família, ou muito próximo, uma amizade muito próxima. E vira para
a mulher, né? Para Maria, mulher, eis aí teu filho. E segundo as lendas no mundo espiritual, João não deixou mais Maria, foi até a morte dela, né? E ele vai morrer mais ou menos na faixa de 100 anos de idade, já bem velho, né? Para aquela época, 100 anos é muito tempo, né? Então, uma época em que a vida das pessoas não passava normalmente de 35 anos, normal, né? Para viver 100 anos é muito tempo. Ele foi exilado para a ilha de Patmos, né? E é onde ele vai receber as cartas que vai dar as chamadas revelações do Apocalipse. É uma das coisas, é um dos assuntos que os espíritas deveriam estudar um pouco mais, sabe? Porque de vez em quando a gente ouve cada bobagem acerca disso, pelo amor de Deus, sabe? Vamos estudar Apocalipse, vamos estudar de acordo com o que a gente vê na doutrina espírita, como a gente percebe o Apocalipse através da doutrina espírita. Porque tem muita gente falando muita bobagem acerca do Apocalipse, né? Ainda mais nesse período agora, esse processo da transição, né? A gente ouve tantas coisas que não, né? Poderíamos usar uma palavra moderna hoje, né? Muito fake, né? Muito fake news, né? Acerca disso. Outro ponto que eu acho bastante interessante acerca de João é que ele sempre foi aquele discípulo que quando Jesus ia orar, chamava João. Jesus ia fazer determinadas coisas, levava João. Jesus ia fazer determinada caminhada, e era João que estava mais próximo dele. Nos dias de hoje, como é que nós poderíamos ver os Joões dentro das religiões, né? Algumas pessoas acabam se destacando na distribuição do Evangelho de Jesus. A gente vê mesmo entre os evangélicos alguns que se destacaram levando o Evangelho a vários pontos do planeta, né? Fazendo com que as pessoas pudessem entender mais claramente acerca dessa dificuldade que é a compreensão do Evangelho de Jesus, né? Ele está colocando aí uma passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 43 e 44, que resume muito, na minha opinião, toda a mensagem do Mestre, né? Uhum. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem e caluniam. E tem uma divisão muito interessante, né? Porque no Antigo Testamento você tinha a lei do olho por olho, dente por dente, que vinha do Código de Hammurabi. Então, para o povo hebreu naquela época, você revidar era algo natural, estava dentro da lei, inclusive. Era seu direito. Era o seu direito. E Jesus vem trazer uma outra mensagem, nos ensinando que nós devemos amar a quem nos odeia. E aí eu queria te fazer uma pergunta, que é uma curiosidade que eu sempre tive, reconhecendo toda a grandeza do Divino Mestre, na classificação de um Cristo. Emmanuel nos fala que acima dos espíritos puros nós temos os Cristos, né? E o Cristo, inclusive, trabalhou, coordenou a estruturação do planeta Terra. Por que ele não trouxe espíritos do mais alto, elevado moral, para que ele pudesse, de repente, acelerar o processo nosso de evolução? Por que ele escolheu espíritos tão simples e não considerados moralmente evoluídos? Mais adiante aí, nós vamos ver um exemplo, que Judas Iscariotes, era o que tinha maior nível intelectual. E quem foi que traiu Jesus? Né? Então, essa questão do conhecimento, muitas vezes, o intelectual, Jesus poderia ter trazido outros espíritos de escola mesmo, né? Mas como ele, no próprio evangelho dele, a gente observa em alguns pontos lá, dizendo o seguinte, que que a lição que ele estava trazendo estava escondida para os doutores, né? E era para os mais simples. Então, como é que ele poderia simplesmente exemplificar se não fosse trazendo essas criaturas, né?
E esses eram indivíduos, todos eles, de uma certa maneira, eles eram muito apegados mesmo àquela tarefa, né? Quando assumiram, não olharam para trás. Deixaram seus compromissos, tal. Pedro, André deixou a pesca. A família desses aí acabaram passando necessidades. Sim. E a gente vai ver que tem um deles que tem essa incumbência, né, de auxiliar as famílias dos apóstolos, né? Mas ainda do João, só queria lembrar uma coisa bem interessante, né? Que essa incumbência dele de cuidar de Maria, ele cuidou dela até a morte, né? É um ponto bem interessante isso aí, né? Só um minutinho. Nós também gostaríamos de continuar a agradecer a participação de Maírce Breves. Joaquim Cruz diz: boa noite, parabéns, ótimo. Ô, meu irmão, você sempre prestigiando o programa. Joaquim é lá da Califórnia, do Centro do Esperança de Luz, a qual eu tenho muita honra de trabalhar. Maravilha. Continuando então a nossa lista, né, nós temos agora Filipe, que é uma outra criatura que muito pouco se fala dele, né? Ele era também uma pessoa muito organizada e ele foi escolhido como intendente. Intendente é aquela criatura que é responsável pela logística, né? Para onde vai, o que tem que levar, os alimentos, né? Porque algumas daquelas viagens eram longas, viagem de vários dias na estrada, e era um lugar onde você não tinha nada para comprar, né? Não tinha estalagem, não tinha mercados, não tinha muitas vezes até mesmo moradores. E Jesus com seu grupo atravessava esses lugares. Então precisava de uma pessoa, né, com um perfil organizador como era Filipe, para fazer essa logística, né, de transportar os alimentos e tal. Muitas vezes ele ia à frente do grupo, para quando o grupo chegasse, as barracas já estavam prontas, a comida já estava pronta, né, para poder, né, eles voltarem ao trabalho. E Filipe, então, ninguém sabe do que realmente ele morreu, mas provavelmente ele foi mais um mártir, né? Ele foi sepultado em Hierápolis, mas não se sabe do que ele morreu. Depois nós temos Natanael. Esse Natanael talvez tenha sido o primeiro relações públicas, né? É interessante isso, porque ele tinha um perfil comunicador, né? Ele era bastante sensível, tinha um ótimo relacionamento com todo mundo, procurava harmonizar o grupo, e a alegria dele era trazer felicidade para o grupo, e ainda era um camarada assim, muito divertido. Segundo algumas crônicas que eu tive a oportunidade de compulsar, quando se parava, ele procurava contar coisas alegres, porque aquele cansaço, né, aqui fazia com que aquela alegria que ele transmitia, né, provavelmente era um contador de anedotas, né, provavelmente, né, muito embora não se fala nisso. Então ele tinha o trabalho do serviço social aos familiares dos apóstolos. Era ele que ficou encarregado assim de todos aqueles alimentos que eles arrecadavam, parte era destinado então às famílias dos apóstolos. Como eu disse, né, André e Pedro, por exemplo, deixaram os seus familiares para poder seguir Jesus. Eles eram pescadores, viviam da pesca, então, consequentemente, a família estava passando necessidade. Outro problema do Natanael é que ele era um pouco distraído, sabe? Algumas vezes ele falava demais, ele não cuidava muito exorbitava na sua liberdade de expressão e, consequentemente, ele foi condenado e foi esfolado vivo, né? Uma morte bastante cruenta, né? E o golpe de misericórdia foi a decapitação. Essa é a punição de Natanael, que é uma outra figura que dificilmente a gente ouve falar, né, de Natanael. Dificilmente a gente ouve falar, mas é interessante. Vamos lá, nos dias de hoje, como é que nós veríamos isso? Nos dias de hoje, muitas vezes, nós estamos dentro das casas espíritas, que é o nosso métier, né?
nós vamos encontrar alguns Natanaéis, né? Ou seja, são aquelas criaturas que estão voltadas para ajudar os próprios companheiros da casa. Nós sabemos que tem muitas vezes pessoas que frequentam as nossas casas e que têm necessidades. Então, sempre tem uma pessoa lá que descobre essas necessidades, porque algumas vezes nós temos a nossa pobreza envergonhada, né? A gente é pobre e tal, mas a gente não quer falar que é pobre, né? Então, a gente tem algumas manias. E uma observação, se você me permite, os perfis são diversos. Mas aí a gente entra que como é que Jesus soube fazer uma boa escolha disso, né? Isso. E aí traz um conceito que Bezerra de Menezes trabalha muito, que é a questão da alteridade, né? Como é difícil nas nossas convivências das casas espíritas nós termos esse sentimento de alteridade, entender que nós somos diferentes, que cada um tem o seu perfil e cada um faz a sua parte, né? Cada um contribui dentro da casa espírita com aquilo que tem de melhor. Isso mesmo. Né? Porque já imaginou se todos fôssemos um perfil só? Não daria certo. Nós com certeza não teríamos nenhuma resultante que fosse boa. Isso porque mesmo. O que faz esse equilíbrio, e Jesus comprovou isso, que essa diversidade é que contribuiu para que o Evangelho tivesse seu sucesso. Né? Muito interessante isso. Então, nos dias de hoje, quantos de nós estaríamos dispostos a sermos esfolados vivos, né, pelo Cristo? Né? A gente vê como está difícil, né? Depois nós temos uma outra figura que essa eu admiro bastante, né, que é Mateus. Sem dúvida. E Mateus foi um que esteve assim, muito próximo de Jesus, né? Mas talvez a contribuição maior dele tenha sido a de ser um grande, como ele tinha posses, ele contribuiu financeiramente. Então essas reservas, esses alimentos, essas roupas, tudo aquilo que era distribuído em nome do Cristo, a gente vê que muito disso era parte do que Mateus ofertava. Então, a gente costuma dizer, né, que espírito tem escorpião no bolso, né? Espírito tem uma dificuldade tremenda, né, de dar a sua contribuição, de dar o seu dinheiro. A gente vê muitas vezes a casa espírita que tem lá a contribuição, ela não há nenhum dízimo, né? No centro espírita não tem dízimo. Mas essa questão de você fazer uma contribuição para se pagar iluminação, a água, né? A limpeza, o material, a própria manutenção da casa, né? A manutenção elétrica, hidráulica, a manutenção das obras, né? A gente vai vendo como é difícil. E nesse grupo de Jesus, pela generosidade de Mateus, né? Muito disso era suprido, né? A gente vai vendo isso aí. Aí nós temos uma passagem de Chico Xavier, onde ele diz que se eu não tivesse encontrado Jesus no Espiritismo, eu não teria ficado. Até essa passagem ela é interessante, porque ele falou que sem caridade não há salvação. E ele disse que ainda bem que não falaram com ele, que sem Espiritismo não há a salvação. Né? Todas as religiões são meios, né? São caminhos que cada um adota de forma individual, usando o seu livre arbítrio, mas todos têm como um ponto focal Jesus. Isso mesmo. Né? Ele é o nosso guia realmente. Né? Mateus também foi uma das pessoas que se tornou mártir, né? Depois nós temos Tomé. Né? O Tomé talvez tenha sido depois de Judas a figura mais emblemática, né? Primeiro porque Tomé, ele era um camarada assim, que ele era muito movido pela questão da ordem, ele gostava muito de ter o controle, gostava muito de ter a segurança daquilo que ele fazia e tal. Ele era um camarada assim muito detalhista, analisava tudo, organizava, planejava, né? Ele era que planejava o itinerário por onde eles iam passar, né? Quem eles iam encontrar. E era um bom executivo, um grande homem de negócios, tanto assim que ele aplicava parte das reservas que o grupo recebia para poder oferir certos lucros, né, para eles poderem se manter, né?
vamos dizer, fazer com que a caixinha, né, funcionasse, né? E ele, como era um camarada assim muito lógico, ele era também cético. E por isso tem aquela célebre cena, né, dele querer ver as chagas da mão do Cristo, né, para comprovar se era mesmo o Cristo, né? E aí tem uma passagem que diz: Tomé, felizes são aqueles que creem sem ver. Porque na verdade ele não estava recriminando Tomé à toa, porque nós ainda temos essa personalidade, às vezes enfermos, com um transtorno, a gente vai numa casa espírita, busca o auxílio, às vezes nós não somos atendidos naquilo que nós achamos que é a libertação de uma enfermidade, e aí nós mudamos, vamos caminhando de casa espírita em casa espírita, até ver o momento que somos curados, e aí não passa pela casa, passa por um processo interior de cada um, e a gente ainda fica testando a doutrina e testando os espíritos para que possam estar nos atendendo em nossas provas, né? Nas nossas provas, isso mesmo. Quando as pessoas conseguirem entender o benefício da dor, né, a gente vai parar de buscar, porque melhorando o espírito, né, que nós vamos sanar as nossas dores, né? Então só tem essa saída. Mas Tomé, além dessa situação, ele a morte dele, né, é meio confusa. Tem duas versões. Uma que ele teria recebido uma flechada, e essa flecha seria uma flecha romana, e no momento em que ele estava orando. E a outra que ele foi torturado e morto, né, próximo de Madras. Essas duas versões com relação à morte dele. Depois de Tomé, nós temos a figura de dois irmãos, né? Do Tiago e do Judas. Mas sei que esse Judas aqui é o Judas Tadeu, né? Não é o Iscariotes. Não é o Iscariotes ainda não. O Judas Tadeu, tanto assim que tem muita coisa acerca de Judas Tadeu, né? São Judas Tadeu, né? Que é o santo das causas, né? Das causas difíceis, né? Das causas difíceis e tal. Bom, são dois irmãos gêmeos, e ele tem uma grande vantagem. Quando Jesus os convidou, né, convidou ambos. Então eles foram, e num primeiro momento já começaram a trabalhar, né? Eles buscavam a harmonia do grupo, eles eram muito queridos por todos eles. Tinha uma vantagem que eram excelentes comunicadores. E isso nós vamos observar que grande parte dos discípulos de Jesus eram bons comunicadores, né? E para transmitir a mensagem de Jesus, né, ficaram depois muito mais craques ainda depois de Pentecostes, né? Quando as suas línguas se soltaram, né? É bem interessante esse ponto. Sobre Tiago, né, tem duas versões acerca da morte dele, né? Uma que ele foi apedrejado e a outra que ele morreu a pauladas, né? E depois nós temos o de Judas Tadeu, que foi martirizado na Pérsia. Depois da morte do irmão, ele foi para a Pérsia, foi pregar o evangelho lá e foi martirizado lá. Então são essas duas figuras, né? E depois nós temos ainda o Zelote, né? Simão Zelote, que era tinha uma índole muito parecida com a do Simão Pedro, né? Ele era muito inflamado assim, era revolucionário, era de uma certa maneira até rebelde. E de uma certa maneira Jesus teve até uns certos probleminhas com ele, porque embora ele apresentasse uma grande lealdade, ele queria vencer os desafios assim, sabe, muitas vezes até sem as orientações, sem que alguém definisse para ele o que queria fazer, ele já fazia, né, e tal. Então, mas era uma pessoa assim de muito fácil motivação, qualquer coisa era motivo para ele trabalhar, né? Ele morreu também crucificado. E por último aqui nós temos o nosso querido, esse sim, eu acredito que teve uma ascensão fabulosa, né? Que é Judas Iscariotes, né? Esse era também um indivíduo idealizador, era criativo, intuitivo, pensava muito no futuro. Um detalhe que ele era muito organizador, acreditava em Jesus, tanto ele acreditava que ele, quando ele fez a delação,
e ele foi premiado com 30 moedas, né? O que aconteceu? Ele achava que Jesus, num determinado momento, Jesus ia chamar os anjos dos céus, né? E ia se libertar daquilo. Ele acreditava que Jesus pudesse fazer isso. Ele estava equivocado com relação a esse ponto. Judas, ele foi o tesoureiro do grupo. Enquanto nós tínhamos lá um que fazia as compras, né? Mas o tesoureiro era Judas, que teve esse trabalho da parte de ser financista, né? Uma coisa que eu acho bastante interessante é um versículo que eu coloquei aqui, né? O caso dele ilustra o versículo que diz: há um caminho que parece justo para o homem, mas o fim dele é a morte. Foi o que ele pensou, né? Ele achava que era justo na entrega de Jesus aos romanos, porque poderia acelerar o processo da vinda do reino de Deus. Mas ele estava equivocado, né? E a consequência disso foi a morte. Ele acabou se suicidando. Foi o próprio Jesus que o acolheu, né? Que o recebeu, né? E Jesus, nesse momento, dá o pleno perdão para ele. Mas ele tem que resgatar isso, né? Tem uma passagem do livro Chico com Humberto de Campos que ele narra os últimos minutos da crucificação de Jesus, né? Uhum. E há uma descrição muito bonita que naquele último minuto em que Jesus estava sendo crucificado, o céu estava escuro, né? Isso. As narrativas diziam assim, como se fosse uma grande tormenta. E no último minuto abre-se naquele céu escuro um ponto de luz. E abre-se um portal e começam a descer anjos do plano espiritual, né? Alguns anjos cantando, cânticos angelicais, alegres, porque o divino Nazareno estava retornando, né? Cumprindo a missão alguns dele. Com tábuas trazendo anotações e anotando as dívidas que alguns daqueles que participaram da crucificação precisariam se redimir. Alguns, inclusive nós, que estamos dentro da doutrina espírita, né? Que estávamos lá juntos, né? Mas há um especial, um último, um anjo que desce sozinho e vai no ouvido de Jesus. Fala alguma coisa e esse anjo sai em disparada. Era o anjo da caridade. Jesus tinha pedido para ir socorrer Judas porque tinha acabado de morrer. Se matar. Então você vê, né, o carinho de Jesus até com aquele que o traiu, né? Embora alguns até dizem, né, Carlos, que na verdade isso tudo estava planejado, né? Programado, né? Nós sabemos que no mundo espiritual não se faz nada sem uma programação, né? Então realmente eu também creio piamente que houve realmente uma... Voltando para os nossos dias de hoje, né? A pergunta é: quantos Judas nós encontramos? Quantos Iscariotes nós temos aqui ao nosso redor? Muitas vezes dentro das nossas casas espíritas, nós vamos encontrar aquelas criaturas que são os traidores da causa, né? Aqueles que dificultam, aqueles que causam uma certa tormenta, aqueles que causam um certo problema e faz com que muitas vezes o trabalho se atrase. Algumas vezes nós temos aí situações que são algumas vezes até lamentáveis mesmo, né? Porque alguém não fez aquilo que precisava ser feito na hora correta. Então a gente pode classificar isso aí como uma dessas traições à causa do Cristo. Mas para a gente caminhar agora para o final, é só lembrar o seguinte: cada um de nós está tendo a oportunidade maravilhosa de nos tornarmos, se ainda não o somos, né, os verdadeiros discípulos de Jesus. Aqui em Volta Redonda nós temos uma casa, que é a casa que eu participo, né, que é discípulo de Allan Kardec. Eu já ouvi algumas pessoas me perguntando: mas por que não é discípulo de Jesus? Né? Aí a gente sabe muito bem, está lá na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, né? Que é a questão de que Jesus é um modelo e guia da humanidade, né? Nós temos até
uma prancha tá aqui aí. que fala sobre isso, né? Jesus então, é o guia e o modelo para toda a humanidade. Uhum. E a doutrina que ensinou e exemplificou é a expressão mais pura da lei de Deus. Uhum. A moral do Cristo, contida no Evangelho, é o roteiro para a evolução segura de todos os homens. E a sua prática é a solução para todos os problemas humanos e o objetivo a ser atingido pela humanidade. Isso. Então, o que Kardec veio fazer foi simplesmente reviver o cristianismo. Então, quando nós somos discípulos de Kardec, nós somos também automaticamente discípulos de Jesus. Sim. Agora, talvez algumas pessoas tenham uma certa dificuldade em entender isso. É tão simples. Se Jesus não tivesse feito nada, mas tivesse apenas deixado para nós as bem-aventuranças, né? Olha que coisa maravilhosa. Se alguém não estiver querendo fazer muito esforço para estudar o Evangelho, estude as bem-aventuranças, analise, né? Pegue com firmeza e com detalhes a questão dessas mensagens que o Cristo deixou para a gente. Isso vai fazer com que a gente avance cada vez mais e muito mais rapidamente, né? No Livro dos Espíritos também nós encontramos, né? O que falta é apenas um pouco, tá? Os Espíritos disseram um pouco de boa vontade, não é muita não, somente um pouco de boa vontade. Eu falo sempre, o planeta tem 4,5 bilhões de anos. Uhum. O próprio Cristo, que esteve aqui sob o nome de Jesus, seguiu todo o processo da escalada espiritual. Uhum. Quer dizer, quem somos nós, ainda como crianças espirituais, querermos ter uma visão completa e enxergar como um Cristo, né? Por isso que esse planejamento, você falou uma coisa muito bom, não possamos esquecer que nós somos obra de um planejamento divino. Então, nós somos obras de um planejamento de perfeição, de amor. Então, temer o quê? Né? Todas essas adversidades, todas essas dificuldades são variáveis desse planejamento. Isso mesmo, Então, dentro desse planejamento, só para a gente reforçar, a gente pega lá a pergunta 115 do Livro dos Espíritos. Como é que nós fomos criados? Na condição de simples e ignorantes. Pergunta 115. Aí nós temos toda a escala espírita, né? Até nós chegarmos... Em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? Em espírito puro. Está lá na pergunta 170. Né? Então, da 115 até a 170, nós temos o espírito simples e ignorante, a condição de espírito puro. Aí, para quem está pensando que é moleza chegar a esse ponto, né? A gente vai lembrar que são alguns milhares ou alguns milhões de anos para a gente chegar. Aí alguém pode falar assim, mas pela lei da previdência, né, espiritual, nós podemos cruzar os braços agora, né? Chegamos tranquilos. Mas não. Está lá na Revista Espírita de fevereiro de 1868, uma mensagem de São Luís dizendo o seguinte, que quando o espírito chega na condição de espírito puro, começa uma nova escala espírita, a escala dos espíritos crísticos. Ou seja, o progresso é infinito ou quase infinito, né? E nós temos uma caminhada muito longa. E se nós pudermos aproveitar, principalmente essa encarnação que nós estamos vivendo, né? Principalmente esse momento. Essa oportunidade, essa oportunidade. Né? Tem gente que aí está querendo deixar alguma coisa para a próxima encarnação. Aproveita agora, porque você não sabemos nem se vamos ter a próxima encarnação. Com certeza. E em que condições será essa próxima encarnação, né? Antes de... Não é para assustar ninguém não, viu? Não, muito pelo contrário. A mensagem é de esperança, né? Antes da gente... Esperança sempre. A Aline ficou ali, já meio preocupada, já coçou a cabeça e tal, né? Mas é isso, né? Mas o planejamento é de amor, então onde tem amor tem esperança. Isso mesmo. Antes de pedir para o nosso irmão fazer a prece de encerramento, nós gostaríamos então de mostrar a nossa agenda e alguns avisos, né? O Centro Espírita Sirineus está convidando a todos para o 15º Encontro da Paz de 2018, que ocorrerá no dia 12 de dezembro às 19h30 com essa programação aí. O Centro Espírita fica ali no Vila Brasília, né? Então aqueles que se interessarem, por favor, vamos prestigiar este movimento e esta casa. Também
há um grupo organizando, um grupo de voluntários espíritas para ficar de acompanhante nos hospitais públicos. Essas pessoas que gostariam de participar, vão ter uma capacitação e será elaborada uma escala em 3 horários de entrada. 2 durante o dia e 1 para a noite. Serão poucas horas e somente um dia na semana para cada voluntário. Os interessados poderão entrar em contato pelo Facebook através deste programa, o Evangelho no Ar, Programa Espírita. Nós também vamos dizer que o Grupo Viver está necessitando de doações, material de limpeza e higiene pessoal. Os interessados, por gentileza, entrar em contato com o telefone 3341-8258, vou repetir, 3341-8258. E o Grupo Espírita Luzeiros do Mestre, que nos recebe aqui com muito carinho, todos os domingos, também disponibiliza palestras todos os sábados, de 15 às 16 horas. O grupo está localizado na rua Dionéia Faria, número 40, Aterrado. Uma referência para você ao lado do restaurante Que Sabor, aqui no Aterrado. Então, lamentavelmente, vamos partir para a parte final, porque a nossa vontade é ficar aqui conversando até... o assunto é bem interessante, né? Vamos pedir então que o nosso irmão possa fazer a prece de encerramento, agradecendo ao Totti a esse desafio e essa oportunidade. Totti, foi muito bom estar aqui, mas esperamos você. Tá bom? Por favor, irmão. Muito bem. Agradecendo então a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, por essa oportunidade de estarmos conversando sobre esse tema tão interessante. Pedir a Ele que nos faça cada vez mais os discípulos do Mestre Jesus, nos fortalecendo, nos amparando, nos intuindo e permitindo que tenhamos forças e coragem para seguir os passos do Mestre Jesus. Obrigado, Jesus, por todas essas chances que nós temos tido. Abençoe os nossos familiares, onde quer que se encontrem, todas aquelas criaturas que estão padecendo nos hospitais, clínicas, sanatórios, os nossos irmãos que estão nos presídios, que eles possam receber também o conforto dos nossos benfeitores espirituais. E alimenta, Senhor, cada vez mais as nossas esperanças e o nosso desejo de nos tornarmos homens de bem, que é a nossa finalidade. Muito obrigado, Jesus, e permita-nos, numa próxima oportunidade, nos reunirmos em Teu nome. Obrigado e que assim seja. Amém. Muito bom.